proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 52ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 20 dias do mês de setembro do ano de 2012, o plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abril. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador-chefe, Dr. Ricardo Schneider Rodrigues. O excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando a leitura da ata da sessão anterior. O excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Foram relatados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos. Antes de relatar, ter seu comentário com relação à aplicação de multas, quem seria o responsável pelas cobranças, se o Tribunal de Contas ou a Procuradoria-Geral do Estado. Sobre o assunto, manifestou-se o doutor procurador Dr. Ricardo Schneider, reiterando que o parecer do Dr. Rafael Rodrigues e a proposta do encaminhamento do voto do relator estão corretas, ratificando o parecer no sentido de que seja determinada a Procuradoria-Geral do Estado promover a cobrança executiva das multas aplicada pelo Tribunal de Contas. Colocada em discussão a posição do conselheiro Otávio Lessa e do Ministério Público de Contas, participaram o conselheiro Anselmo Brito, conselheiro substituto Sérgio Maciel, conselheiro Alberto Pires. O excelentíssimo senhor presidente colocou em votação o parecer no entendimento do Ministério Público, acolhido pelo conselheiro Otávio Lessa. Aprovado. Voltando a relatar, o conselheiro Otávio Lessa, TC 11.403/2010, TC 21.61/2005, entre outros relacionados a contratos. Aprovado decisões simples de diligência. TC 5478/2010. Trata-se da prestação de contas, exercício 2009, Prefeitura Municipal de São José da Tapera. Aprovado o acordo número 14. TC 11.399/2010. Retirado de pauta. Relatora a conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. TC 3045/2010. Um contrato com a Casal, aprovado a resolução 118. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito. Devolveu ao relator conselheiro Otávio Lessa processo TC 3192/2010, que havia solicitado vista, solicitando que conste em ata o voto pronunciado, cujo termo segue na íntegra. O conselheiro Otávio Lessa decidiu retirar de pauta e encaminhar para o gabinete dos auditores. Relator conselheiro Alberto Pires Alves de Abreu. TC 5670/2006. Foi retirado de pauta. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. O conselheiro substituto Alberto Pires efetuou a leitura da Lei 12.696, que altera 4 artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O excelentíssimo senhor presidente comunicou que vai colocar no portal e, se desejar, no diário eletrônico. O senhor conselheiro Otávio Lessa apresentou o problema do acúmulo de processos na seção de contratos e convênios, sugerindo para os conselheiros fazer uma análise, tirando aqueles de menor monta e aqueles de maior responsabilidade, ter análise prévia do gabinete. O excelentíssimo senhor presidente julgou a proposta do conselheiro Otávio muito pertinente, salientando que vai dar uma celeridade nos processos. Colocado em votação, aprovado. O doutor procurador Dr. Ricardo Schneider manifestou-se favorável pelo assunto apresentado pelo conselheiro Otávio. Sequenciando, fez um registro com relação às informações passadas na reunião. Sobre o assunto, o conselheiro Anselmo Brito manifestou-se contrário, solicitando que conste em ata, com exceção de representação, denúncia e processo de interesse pessoal, as informações são todas referentes a processos públicos. Todos os conselheiros manifestaram-se de acordo. O doutor procurador Dr. Ricardo Schneider parabenizou o excelentíssimo senhor presidente e o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas pela transparência, salientando seu mérito e deve ser reconhecido. Finalizando, solicitou que fosse feita a comunicação da deliberação aos diretores e à Procuradoria. O excelentíssimo senhor presidente solicitou ao diretor-geral providenciar a comunicação, facultando a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando o pleno para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheira Rosa Albuquerque, conselheiro Anselmo Brito, auditor substituto conselheiro Sérgio Maciel, auditor substituto conselheiro Alberto Pires. Aprovada. Já é 25, né?
Pela ordem para relatar, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público Especial junto a esta Corte, tenho a relatar nesta sessão o processo TC 16083 de 2009. Trata o presente processo acerca do contrato número 56 de 2009, celebrado entre o Estado de Alagoas, através da Polícia Militar do Estado de Alagoas, a PMAL, e a empresa Ultraimagem do Brasil, Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos Médicos Limitada, cujo objeto é a aquisição de equipamentos de ultrassonografia e software para ecocardiografia e impressora acoplada. Registra-se que a licitação ocorrera sob a modalidade pregão eletrônico, uma vez observados os ditames da Lei nº 10.520/2002 e Decreto nº 5.540/2005. O valor pactuado foi de R$ 65 mil, cuja dotação orçamentária está discriminada na cláusula 6ª, cujo prazo de vigência é fixado da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2009. Encaminhados autos à douta Procuradoria Jurídica desta Corte e Ministério Público de Contas junto a este Tribunal, através dos pareceres números 1248/2010 e 615/2012, segundo a PCRA, respectivamente, opinaram favoravelmente pela regularidade do referido ato, consoante informam as folhas 561 e 565 dos autos. Por fim, válido destacar que o contrato referenciado estão presentes as demais cláusulas exigidas à espécie, bem como em seu aspecto formal não foram detectadas nenhuma irregularidade. Por estas razões, o Pleno Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições e com fulcro no inciso 1º do artigo 133 do Regimento Interno desta Corte, resolve considerar regular o contrato em apreço, na forma e para os fins de direito, ressalvando que, a qualquer tempo, poderão ser procedidas outras verificações que se julgarem necessárias. Com a palavra, Ministério Público. Esse processo houve o parecer 615/2012, exarado pelo titular da 2ª Procuradoria, parecer favorável à contratação e ratificado nesta oportunidade. É o parecer. Em discussão, o processo relatado pela conselheira Rosa Albuquerque. Em votação, conselheira Maria Cleide. Com a relatora. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor substituto Sérgio Maciel. Com a relatora, senhor presidente. Auditor substituto Alberto Pires. Aprovado. Pela ordem para relatar, conselheiro Anselmo Brito. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, membros do Ministério Público, junto a esta Corte, tenho a relatar o processo 13.039 de 2012. Trata-se de uma decisão simples, ainda trazida a plenário. Versos presentes autos sobre o pedido de prorrogação de prazo do senhor Antônio Alvânio Feitosa, prefeito do município de Belo Monte, Alagoas. Para apresentação de justificativa de defesa referente ao contrato de prestação de serviço 9 de 2004, firmado entre o município e a senhora Ana Lúcia Silva de Oliveira, autuado neste tribunal sob o número 9772 de 2004. Considerando a decisão simples proferida por este Tribunal de Contas nos autos do processo 9772 de 2004, relatado em sessão plenária de 9 de agosto de 2012, a qual concedeu o prazo de 15 dias para a justificativa defesa, contados a partir da data de recebimento da notificação pelo interessado, ponderando que o referido pedido de prorrogação por mais de 30 dias foi protocolado tempestivamente junto a este Tribunal de Contas em 31 de agosto do referente ano, constatando
C. A lei orgânica deste tribunal e seu regimento interno, silentes quanto à possibilidade de concessão de prorrogação de prazo para apresentação de defesa e ainda o tempo transcorrido desde a decisão simples proferida por este colegiado. Vislumbra-se ser razoável a prorrogação do prazo inicialmente pleiteado. Por todo o exposto, decide o Pleno desta Casa em deferir o pleito formulado, acatando em parte o pedido do requerente, a fim de que seja contado novo prazo por mais 15 dias, a partir da data da publicação desta decisão no meio oficial, conforme os ensinamentos do nosso regimento, no que pertine à tramitação e instituição processual em seu artigo 57, quanto aos prazos em seu artigo 106 e seguintes, e quanto ao julgamento de fiscalização utilizado como parâmetro no artigo 133, parágrafo único, é como voto, excelências. Com a palavra do Ministério Público. Senhor relator, eu tenho aqui anotado que o processo que está anexado a esse processo, o 1339 de 2012, ele está anexado ao 9772 de 2004. E pelo que consta, ele foi... houve um pedido de vista da conselheira Rosa nesse processo? Ou não? No 9772? Porque pelo que o senhor relatou, houve um pedido de prazo, o prazo foi deferido e agora é um novo pedido, não é isso? Que o senhor está deferindo em parte, ele pediu 30, o senhor está deferindo 15. Mas então essa questão de ter pedido de vista ou não, mas já foi superado porque estão os dois processos aí com Vossa Excelência. A conselheira Rosa pediu vista realmente, mas já foi devolvido. Foi devolvido o processo. Foi sem nenhuma, e foi deferido o prazo e agora apenas a renovação. Aguardando a manifestação novamente do gestor, apesar de não ter, como eu disse, a nossa legislação ser silente a respeito, mas por questão de razoabilidade e a praxe do tribunal, sempre concedeu prazo para que o gestor se aparelhe da melhor forma e possamos exercer as nossas atividades nesse sentido. O Ministério Público manifesta favoravelmente nos termos da proposta do eminente relator, que é o parecer. Em discussão o processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito, do qual dá ampla defesa ao jurisdicionado. Perfeito. Em votação. Conselheira Rosa Albuquerque. Conselheira Maria Cleide. Auditor Sérgio Maciel. Auditor substituto Alberto Pires. Aprovado. Pela ordem para relatar, o conselheiro não tendo mais processo a ser relatado, conceda a palavra à senhores conselheiros e ao doutor Ministério Público. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.